No vídeo de hoje, Stewie se torna alvo de ódio quando uma estrela pop consegue virar sua base de fãs contra ele por causa de um comentário no Twitter. Enquanto isso, Peter decide fazer uma cirurgia bariátrica para perder peso e se diverte com o excesso de pele resultante da operação. Uma delícia de família, que vive em harmonia, sempre com alegria, sorrindo todo dia. Uma grande piada! O episódio começa em um dia ensolarado. Stewie e Brian estavam assistindo televisão quando Tom os informou sobre a cantora Mary Elizabeth Becca Ryan, que estaria lançando seu single de estreia. Stewie ficou tão empolgado ao ouvir isso que disse que faria até uma tatuagem com referência a ela, escrevendo Mabber em cima de sua genitália. Em seguida, Chris aparece pedindo para Peter ensiná-lo a jogar beisebol, pois as garotas adoram jogadores de beisebol. Peter inventa uma desculpa para não fazer isso com ele. Então, aparece um robô disposto a ensiná-lo e o acompanha. Lois se aproxima de Peter, que está largado no chão, dizendo que ele deveria melhorar o vínculo pai e filho com Chris, mas Peter não dá muita importância ao que ela diz. Logo depois, Stewie aparece gravando a si mesmo em seu celular dançando uma música da Mibber, enquanto Brian chega em casa e se depara com essa cena assim que abre a porta. Oi, Brian. Eu gravei um vídeo novo da hora da música da Mibber. Brian pergunta se aquela música não seria muito imprópria para um bebê cantar. Stewie responde que na verdade é bem suave, mas Brian não espera ele terminar de falar e logo vai embora porque está com fome e quer comer o lanche que comprou. Stewie tenta impedi-lo, dizendo que ele realmente quer se tornar uma celebridade de verdade e quer ir ao show da Mibber, mas Brian não apoia muito a ideia e diz que não irá ao show. No entanto, Stewie é esperto e inteligente o suficiente para pegar uma lata de ração para cães muito apetitosa, e Brian acaba cedendo e eles vão para o show. Depois disso, no hospital, o médico aparece para receber Peter e Lois e pergunta o que eles gostariam de fazer. Lois diz ao médico que Peter precisa emagrecer, e então ele sugere que Peter faça exercícios físicos, uma dieta vegana ou pare de beber. Todas as alternativas são negadas por Peter, com direito a xingamentos na resposta à última pergunta. Como solução final, o médico oferece a Peter a opção de realizar uma redução de estômago, que Peter aceita sem hesitar. Logo depois, Peter aparece com uma nova aparência, mais magra, mas com muito excesso de pele que fica esparramada pelo chão. Pode aumentar seus exercícios? Dispenso. Fazer uma dieta vegana? Prefiro morrer. Ou parar de beber? Na Quahog Arena, Mibber estava cantando uma música que deixava Stewie bem agitado junto com a plateia. O único que parecia infeliz por estar ali era Brian, que foi basicamente iludido por seu melhor amigo para estar presente. Stewie aproveita o momento divertido para tirar algumas selfies e postá-las em suas redes sociais. Mas naquele exato momento, a cantora decide abrir suas redes sociais também durante o show e percebe que no Twitter, Stewie havia postado uma frase que era da própria música dela. Ela encara isso como desrespeito e comenta imediatamente naquele post. Depois disso, o telefone de Stewie começa a vibrar, e quando ele verifica, é Mibber dizendo que não gostou do que ele disse, e todos na plateia começam a se rebelar contra ele naquele post também. No meio de tudo isso, a música do show para de tocar e Mibber toma a palavra para dizer que Stewie é um valentão e que o bullying é inaceitável. A cena nos leva até o quarto de Stewie, onde ele está refletindo e vendo as publicações que os fãs de Mibber estão fazendo contra ele. Brian chega lá e tenta consolá-lo. No meio disso, Stewie tem a brilhante ideia de fazer um vídeo descontraído na tentativa de amenizar a situação. No entanto, acaba não dando muito certo. A seguir, Chris pergunta a Maggie e Lois onde está seu pai, pois ele disse que o ajudaria na feira de ciências. Peter então aparece descendo as escadas, usando sua pele morta como tapete sobre os degraus. Assim que chega embaixo, ele pede as sinceras opiniões sobre seu novo visual. Chris começa a cochichar comentários negativos sobre Peter, que começa a não gostar disso. Chris tenta mudar de assunto perguntando se Peter poderia ajudá-lo na feira de ciências, mas ele responde que ainda não pode.
Então você vai me ajudar com o meu projeto da Feira de Ciências? Eu adoraria, Chris, mas como todas as pessoas que passaram por uma perda de peso drástica, eu tenho tempo para compensar. Enquanto isso, na pré-escola de Quahog, Stewie chega até seus amigos e pergunta o que eles gostariam de fazer naquele momento. Um dos amigos menciona que souberam sobre o que ele fez e que ninguém quer brincar com ele por causa disso. Stewie, chateado, resolve brincar sozinho, mas ainda tenta chamar a atenção dos colegas desabafando em uma tentativa desesperada de comover alguém. Nessa cena, Stewie aparece novamente infeliz, arrumando suas coisas e colocando-as em cima de seu triciclo para ir embora daquela casa. Brian chega para tentar acalmá-lo novamente enquanto ele se arruma, mas Stewie continua sendo difícil e diz que ele e Rupert irão meditar perto das montanhas. Brian promete estar ao lado dele e que ele conseguirá superar isso, mas Stewie o chama de covarde e diz que só vai pegar seu chapéu de sol e depois partir. Em particular e longe de qualquer um que eu conheça, você vai sair dessa, campeão. Covarde. E amigo. Eu vou pegar o meu chapéu de sol e depois vamos cair fora daqui. No meio disso tudo, seu triciclo explode. Ainda no mesmo dia, Stewie separa algumas coisas de Rupert. Brian vai até onde Stewie está e pergunta o que ele está fazendo dessa vez. Stewie começa a falar, mas acaba se emocionando ao lembrar do triste fim de seu ursinho. Brian pede que ele pare de chorar, caso contrário ele também vai começar a gemer. Stewie para de chorar após ouvir isso, mas logo fica nervoso ao lembrar de todo o transtorno que causou e comenta que Mibber poderia simplesmente não ter comentado em seu post e guardar seu desconforto para si mesma. Brian concorda com a ideia, acrescentando que celebridades não precisam usar o erro de um fã como uma arma. Na cena seguinte, Peter chega em casa e é recebido por Lois, que está nervosa por ele não ter ajudado seu filho na feira de ciências e ter ficado vagabundeando pela rua. Peter tenta se esconder em seu excesso de pele para disfarçar sua vergonha. Lois, vendo essa cena lamentável, se afasta dele, visivelmente decepcionada. Mais tarde, Brian procura saber como Stewie está se sentindo e onde ele está. Ele vai até o quarto de Stewie, mas não o encontra lá. Em vez disso, depara-se com vários jornais cortados com a imagem de Mibber. Brian suspeita imediatamente que seja um plano de assassinato contra a cantora, o que o deixa desesperado para encontrar Stewie e impedi-lo. Ele sai correndo dali em busca de Stewie. Nos encontramos agora no colégio Adam West, onde está acontecendo uma feira de ciências. Chris observa que todas as crianças estão acompanhadas de seus pais, exceto ele, o que o deixa triste. Logo chega o avaliador do evento para ver o projeto de Chris, que trata da descoberta da eletricidade por Benjamin Franklin. Durante a avaliação, Chris tenta fazer uma demonstração com uma pipa, mas acaba acertando acidentalmente o olho de vidro de um dos avaliadores. O chefe da avaliação estava prestes a dar a Chris a nota F máxima, quando de repente a voz de Peter surge por trás da multidão, oferecendo-se para ser a pipa para seu filho. Chris Griffin, faça de mim sua pipa. Podemos continuar? Isso é estranho. Não, eu gosto de estranho. Continua. Chris começa a se afastar e correr, e Peter o segue até que finalmente dá certo. Peter voa sobre Quahog. Lá em cima, Peter comenta consigo mesmo que não imaginava que Quahog fosse tão desorganizada. No entanto, ele é atingido por um raio e eletrocutado, junto com Chris. Surpreendentemente, isso faz a lâmpada do projeto de Chris acender, e ele é aprovado pelos avaliadores, que o nomeiam como o vencedor da Feira de Ciências. Depois disso, em outro show da Mibber, Stewie é o próximo da fila e tenta convencer o guarda de que ele é Ed Sheeran para conseguir acesso aos bastidores e conversar pessoalmente com Mibber. Stewie chega até Mibber e a cumprimenta de forma maliciosa. Brian invade o palco para impedir qualquer problema grave. Stewie assegura que não fará nada de errado com ela, apenas deseja ter uma breve conversa para resolver as coisas. Mibber se aproxima e pergunta quem são eles e o que estão fazendo ali. Stewie lembra a ela sobre o mal-entendido do post e enfatiza que foi um erro. Mibber diz que isso foi há 12.000 TikToks atrás e que nem se incomoda mais. Stewie revela como aquilo afetou sua vida e sugere que um diálogo naquele dia poderia ter evitado tudo.
Ele ressalta que nem todo conflito deve ser resolvido em público. Então, Stewie sobe ao palco e rouba a cena, expressando sua vergonha pelos fãs de Mieber seguirem cegamente suas palavras. Ele também aproveita para se acalmar e desabafar, compartilhando palavras bonitas de reflexão. No entanto, o público não reage bem e começa a arremessar pretzels em direção ao palco. Depois disso, Stewie vai até Brian e expressa que não se importa com as vaias, mas sente falta de seu urso de pelúcia, Rupert. Brian, prevendo isso, surpreende Stewie trazendo Rupert de volta e revelando que o consertou. Stewie agradece a gentileza de Brian. O episódio termina com Brian amassando o rosto de Stewie para que não o reconheçam e evitem problemas.